Gente, nós chegamos em Cafarnaum. O Senhor Jesus, ele nasceu em Belém, se criou em Nazaré, mas veio morar em Cafarnaum. A palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo 4, no versículo 12: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região em sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa é a cidade onde Jesus estabelece o quartel-general, por assim dizer, do seu ministério, onde ele estabelece a base do ministério para servir toda a Galiléia. Aqui nós temos ruínas que remontam às construções das casas aqui em Cafarnaum dos tempos bíblicos. Nós temos uma igreja que foi construída em cima do que a tradição alega ter sido a casa de Pedro. Nós temos as ruínas de uma sinagoga. Há questionamento se ela é do tempo de Cristo ou do primeiro ou segundo século, mas é algo bem antigo. E aqui dá para ver tanto parte desse prédio que aqui era usado, como também podemos ver ao fundo aí parte das ruínas localizada por meio das escavações do que teria sido Cafarnaum, a cidade onde Jesus veio morar. Nesse lugar, muitos milagres aconteceram. Alguns acreditam que essa linha abaixo de onde estamos, aliás, disse muito aqui em Israel que quanto mais se desce, mais antigos são as construções. São ruínas das construções da época de Cristo. E alguns definem que essa construção ela é posterior, ela remete ao primeiro, talvez ao segundo século, mas ela nos dá a ideia do que era essa sinagoga em períodos anteriores, inclusive em termos de tamanho, volume e de dimensão. Deus diz em Lucas capítulo 7, versículo 1, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, nessa cidade. A Bíblia diz: e o servo de um centurião, a que este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Interessante que ele pede uma mediação dos anciãos dos judeus, aqueles que tinham autoridade e reconhecimento, para que eles intercedessem falando com Jesus. Verso 4 diz: esses, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Versículo 6 diz: então Jesus foi com eles. E já perto de casa o centurião enviou-lhe amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. E é muito emocionante conseguir mensurar as distâncias, as costas, as colinas, né, onde alguns dos discursos de Jesus aconteceram. Nós deixamos Cafarnaum e agora subimos para o alto do Monte da Galiléia. Estamos praticamente no cimo do monte. Não necessariamente onde Jesus deu o seu sermão, porque isso foi numa colina mais próxima ao mar da Galiléia. Aqui a gente quer mostrar uma vista, né, dessas planícies acima das colinas que estão aqui atrás de nós e compartilhar uma palavra que certamente vai abençoar o seu coração, despertar a fé do seu coração. Fique comigo, porque na sequência o seu coração vai receber não uma injeção de ânimo apenas, mas um despertamento de fé. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, dos versículos 1 a 10. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum.
E o servo de um centurião, a quem esse muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns dos anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai. A outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. O que nós temos aqui não é apenas o relato de um milagre operado por Jesus ao chegar em Cafarnaum, sua cidade. O que nós temos aqui é algo mais do que um relato. É um ensino prático para mim e para você, e na verdade é mais do que um ensino de um milagre. É um ensino de uma fé diferenciada que pode nos levar a experimentar milagres. O livro de Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Ele não mudou. Ele continua operando milagres nos nossos dias. Mas o mesmo requisito necessário para os milagres de então, quando Jesus caminhou aqui em seu ministério terreno, continua estando de pé, continua valendo para os dias de hoje. A palavra de Deus diz: o justo viverá da sua fé. E algumas coisas que nós precisamos entender. Em primeiro lugar, este homem, esse centurião, que a palavra de Deus não menciona o nome, era alguém que tinha o coração inclinado para as coisas de Deus. Os anciãos de Israel, eles solicitam uma intervenção de Jesus e ainda usam o argumento: é digno de que você o atenda, ele é digno disso. E eles usam o argumento: ele ama o nosso povo. Ele edificou a nossa sinagoga. Com a expressão ele ama o nosso povo, eles estão reconhecendo: ele é um gentil, ele não é parte do nosso povo. E Jesus várias vezes disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso não significa que ele estava excluindo os gentios. Pessoas como aquela mulher cananeia que precisava de libertação para sua filha foram atendidas, mas Jesus vem atendendo uma ordem. O apóstolo Paulo explica melhor essa ordem na Epístola aos Romanos, quando ele diz que o evangelho é primeiro do judeu e depois do gentil. Então nós precisamos entender que é uma ordem. Aquela linhagem de Abraão tinha uma aliança com Deus e eles tinham o direito de ser tocados em primeiro lugar. E o Senhor Jesus vem manifestar o reino de Deus em primeiro lugar a eles. Mas este homem amava essa nação, reconhecia que o Deus de Israel era o Deus vivo e verdadeiro, o Criador de todas as coisas. E a palavra de Deus fala não apenas do amor que ele tinha para com esse povo, mas a disposição de investir recursos. Isso mostra um coração inclinado. Mas mais do que essa predisposição de valorizar o reino que nós percebemos nisso, nós precisamos reconhecer que Jesus menciona: nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé como essa. A expressão nem mesmo em Israel significa: aqui é o lugar onde eu deveria esperar encontrar uma fé como a que eu encontrei neste homem, nesse centurião. E Jesus está dizendo que a fé deste homem não só era maior do que a média, mas ele está dizendo: eu não achei uma fé igual a desse homem, nem mesmo em toda a nação de Israel. Ou seja, Jesus está falando não apenas de uma grande fé, mas de uma fé muito acima do padrão. Isso é outra verdade que nós precisamos entender, a níveis distintos de fé. O livro de Romanos diz que Deus distribui uma medida de fé para cada um de nós. Agora, a palavra de Deus nos mostra que é possível ter uma fé pequena e uma fé grande. Sabemos disso porque Paulo, escrevendo em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 1, ele diz: a vossa fé cresce muitíssimo. Uma fé só pode crescer porque há tamanhos ou níveis distintos de fé. O Senhor Jesus, em alguns momentos, repreendeu a pequena fé de alguns, em outros elogiou a grande fé de outros. Então, uma diferença óbvia entre tamanho de fé. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, o clássico capítulo que fala do amor, ele diz: ainda que eu tivesse fé, tamanha fé, a ponto de mover os montes. Ele está falando de uma fé tão grande que moveria os montes. Uma fé que move os montes não é uma fé qualquer, é uma fé expressiva, robusta, é uma grande fé. E Jesus está dizendo que encontrou nesse homem uma grande fé. Nós precisamos entender que Deus não responde apenas necessidades, Ele responde fé. A palavra de Deus diz: o justo viverá da sua fé.
todo o nosso relacionamento com Deus é baseado em fé. A salvação é pela fé, é uma manifestação da graça que se recebe por fé. Tiago, ele declara, peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda que é levada e agitada pelo vento. Ele diz, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Ele começa falando sobre pedir sabedoria, mas ele diz, se não houver fé, e a falta de fé é a marca da incredulidade, ele diz, se não houver fé, então esse homem não vai receber de Deus coisa alguma. Ao que eu e você precisamos entender é que a nossa simples necessidade não define uma intervenção de Deus. É necessário um posicionamento de fé. Agora, o que podemos aprender com um homem que Jesus elogia a sua grande fé? Em primeiro lugar, nós vemos aqui um elemento nessa fé de honra. Se você pensar, ele era um centurião do Império Romano. Ele não apenas tinha uma patente militar, ele não só era uma autoridade no meio do seu povo, mas ele representava um império conquistador. E agora nós temos o conquistador se dirigindo a Jesus, parte do povo judeu. Então, nessa perspectiva, podemos chamá-lo de conquistado. E ele se dirige dizendo o seguinte, eu não sou digno de que você entre na minha casa. Ele está dizendo a Jesus, eu reconheço quem você é. Eu sei a autoridade espiritual que você tem. Então, em primeiro lugar, há um reconhecimento de quem é o Senhor Jesus. E o ponto de partida, a ignição de funcionamento da fé é quando nós reconhecemos quem é o Senhor Jesus. Ele é o Deus encarnado, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Redentor de toda a humanidade. Ele é aquele que veio resolver não apenas o problema do pecado, mas que tem o poder de quebrar toda forma de cadeia maligna, de enfermidades. Ele é aquele que tem o poder de reverter e mudar qualquer condição. E esse homem demonstra a honra embutida nessa fé, que é nada mais, nada menos do que o reconhecimento de quem Jesus é. Na verdade, foi esse tipo de honra que faltou quando Jesus vai pregar na sinagoga da sua cidade em Nazaré. A palavra de Deus diz que ele não pôde operar ali muitos milagres na sua cidade. O mesmo lugar onde Jesus acaba declarando, um profeta não tem honra na sua pátria. A palavra de Deus não diz que ele não quis operar milagres, diz que ele não pôde, porque um ambiente marcado pela incredulidade, pela falta de fé, faz com que o Deus que deseja nos abençoar não possa operar nada em nosso favor, porque a única forma que podemos receber dele é através da fé. O que eu aprendo com esse centurião romano é uma fé que carrega esse elemento de honra, de reconhecimento de quem ele é. Isso significa não apenas o poder que ele tem, o desejo que ele tem de agir em nosso favor, mas o que lhe dá tanto o poder como o desejo de nos abençoar, o seu lugar como um Deus extraordinário. Esse é o ponto de partida. Mas a segunda coisa que caracteriza essa grande fé é o posicionamento dele de crer na palavra de Jesus. Tente se colocar no lugar desse homem. Eu, muitas vezes, lendo a Bíblia, tento fazer isso. Se Jesus se oferecesse para entrar na minha casa, mesmo não fosse para curar ninguém, eu fico imaginando que seria uma honra que eu obviamente tentaria aproveitar um privilégio que eu não dispensaria. Esse homem diz, não, eu nem sou digno de que o Senhor entre lá. Mas basicamente ele não está dizendo a Jesus, eu não quero você em casa. Ele está dizendo o seguinte, não é necessário que isso aconteça. Para que o milagre aconteça, o Senhor não tem que estar fisicamente lá. O Senhor não tem que estar pessoalmente lá. Então ele começa a falar do seu entendimento como militar sob a autoridade e a cadeia de comando. Ele diz, eu sou um homem sujeito à autoridade e eu também tenho homens sujeitos à minha autoridade. Ele diz, eu dou uma ordem a um, digo a esse vai, ele vai, digo ao outro vem, ele vem, digo ao outro faz isso e ele faz. Esse homem estava dizendo, eu sei que quem tem a marca da autoridade sobre si tem uma palavra que é respeitada, tem uma palavra que é obedecida, tem uma palavra que produz, que provoca resultados. Então ele está dizendo para Jesus, eu não preciso de nenhum cerimonial para essa cura ou para esse milagre. Eu não preciso que o Senhor entre pessoal e fisicamente na minha casa. Tudo que eu preciso é que uma palavra sua seja liberada. Agora preste atenção, se nós precisamos de fé, para que possamos receber a intervenção de Deus. E Jesus elogia a fé desse homem, dizendo ser um mais alto nível de fé. Há duas coisas que nós precisamos entender com essa declaração de Jesus. Em primeiro lugar, há um comportamento nessa fé que eu e você deveríamos ter, não apenas para receber o que necessitamos, mas para honrar ao Senhor. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus.
A minha disposição de querer aprender a fé, entender a fé, praticá-la, andar em caminhar em fé, não é apenas porque eu queria receber intervenções de Deus. É porque, em primeiro lugar, eu queria agradá-lo. Essa foi a minha decisão desde a minha adolescência, de querer entender a fé e praticá-la. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, o que nós precisamos entender é que, além de agradar e honrar a Deus e a expectativa do coração dele de que haja da nossa parte fé e confiança, esse homem está dizendo que é desnecessário qualquer outra coisa que não seja a garantia e a autoridade da palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos sendo levados a acreditar que para receber um milagre a gente precisa de muita coisa. Na cultura brasileira, nós temos uma carga de misticismo e muitas vezes nós acabamos permitindo um certo sincretismo, uma mistura de práticas que tínhamos antes da conversão com o evangelho de agora. Mas eu quero ser honesto e sincero com você, sem querer atacar ninguém, nenhum tipo de pessoa. Na verdade, cada um anda na luz que tem e vai responder diante de Deus pela luz e o conhecimento que tem. Mas eu quero te dizer, você não precisa levar nenhum objeto de uma igreja, de um culto para casa. Você não precisa de nada que seja uma espécie de amuleto cristão. Você não precisa de nada para apalpar e tentar então conseguir através disso expressar a sua fé. Tudo que você precisa é acreditar que a palavra de Deus é de fato digna de confiança. Jesus, orando ao Pai, diz em João 17, a tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Através do profeta Jeremias, Deus diz, eu, Senhor, velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Quando a Bíblia elogia a fé de Abraão, o pai da fé disse que ele estava convicto de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que prometera. O anjo do Senhor anuncia a Maria em Nazaré, não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é a base de tudo e ela é digna de confiança. E eu gosto de dizer, se Deus falou, está falado. Quando eu e você nos deparamos com uma promessa da palavra de Deus, nós precisamos entender que a gente não precisa que Jesus venha física e pessoalmente nos tocar. Nós não precisamos de nada para apalpar ou visualizar e tentar com isso ajudar a nossa fé. Tudo que nós precisamos é reconhecer que a palavra de Deus é digna de confiança. No reino do Espírito não há distância. Jesus não precisava entrar na casa daquele homem para que a cura acontecesse. A palavra que ele liberou funcionaria em qualquer lugar. Mesmo aqui, onde estamos, gravando em Israel, nós reconhecemos, não há nada de diferente nesse solo que faça com que aqui você possa ser mais abençoado do que em outro lugar, porque no reino espiritual não há distância. As palavras que Jesus proferiu quando caminhou aqui, elas podem fazer efeito na sua vida agora. Ela pode mudar a história da sua vida, ela pode mudar a sua casa. Agora, é importante para que você possa ter esse nível de fé que recebe o que Deus tem através da sua palavra, que você conheça a palavra de Deus. É importante que você separe tempo para se encher das Escrituras, até porque elas vão alimentar a sua fé. A palavra de Deus é muito clara nesse sentido também. Em Romanos 10:17 nós lemos que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Ela é um alimento para a nossa fé. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo e diz, você será nutrido. Essa palavra significa alimentado pelas palavras da fé que pregamos. O próprio Jesus diz, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim como o nosso corpo precisa de alimento físico para se sustentar, o nosso espírito precisa de um alimento espiritual, de um alimento para a fé, e esse alimento é a palavra de Deus. Acredito que um cristão, quanto mais conhecedor da palavra de Deus ele se torna, não apenas no sentido doutrinário, teológico, mas de conhecer o que Deus falou e de entender o compromisso que Deus tem com a sua palavra e com as suas promessas, porque ele não mudou de ideia depois de ter feito as suas promessas para nós. Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 1, que tantas quantas forem as promessas de Deus, são milhares, mas Paulo está dizendo, não importa quanto, tantas quantas forem, nelas nós temos o sim e o amém de Deus. Então é importante que você mergulhe no conhecimento prático da palavra, que revela o plano, o propósito e as promessas de Deus para você. E que a semelhança desse centurião, você também acredite que a palavra dele está carregada de autoridade. É a força mais poderosa do universo. Por meio dela todas as coisas foram criadas. Por meio dela tudo é sustentado. Mergulhando na palavra, você terá esse posicionamento que vai te levar, à semelhança desse centurião, a viver milagres de Deus hoje. Nos próximos minutos, nós queremos ter uma conversa de aplicação prática sobre essa mensagem que você
assistiu agora. Embora nós tenhamos o relato bíblico da história de uma intervenção de Jesus pelo clamor desse centurião, e a história seja dele, a lição é de todos nós, né? Até porque a palavra de Deus diz tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito, né? Que algumas dessas coisas que aconteciam em Israel foram registradas para nosso exemplo, para advertência a nós. Então, o que de prático podemos extrair dessa lição? Em primeiro lugar, há uma disposição no Senhor Jesus de atender e suprir necessidades, né? Nós precisamos reconhecer isso. Mas há atitudes nas pessoas que podem favorecê-la numa hora de necessidade ou não. Até porque Deus não responde necessidade, Ele responde fé, né? A questão para mim é muito óbvia quando a Bíblia mostra que todos precisam ser salvos, mas só são salvos aqueles que creem. Então as pessoas não são salvas porque elas precisam de salvação. Elas são salvas quando elas creem na salvação que elas precisam. E esse posicionamento de fé é o cerne da nossa conversa aqui, é o trilho de tudo. Mas alguns assuntos correlacionados com a fé que eles merecem atenção. E um que a gente já destacou na palavra foi a importância de fé na palavra, né? Jesus fala assim disso como o mais alto nível de fé. É o reconhecimento daquilo que Deus falou. A Bíblia diz que Abraão, ele ficou convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido, né? Ou seja, ele tem uma palavra, ele vai sustentá-la porque é fiel e ele tem o poder de fazer o que ele prometeu, ainda que seja humanamente impossível. A fé na palavra é o mais alto nível de fé. Aliás, a própria palavra, ela desperta em nossa fé, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Isso precisa nos remeter a um ponto específico. Não é apenas acreditar que algo vai acontecer, é acreditar que alguém que prometeu, que não só está comprometido com a promessa, mas que tem o poder de fazer. Eu acho que essa é uma amarração importante, né? Porque ela faz com que os nossos olhos, a nossa fé, estejam na pessoa certa e com que a gente olhe para essa pessoa certa do jeito certo, né? É alguém que pode todas as coisas e que é comprometido conosco através da sua palavra e que é fiel, mesmo quando nós não somos fiéis. É mais fácil ainda de acreditar no que foi dito, sabendo quem foi que disse, né? Eu acho interessante que Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, porque são as promessas que Deus fez que Ele sempre vai sustentar, Ele é sempre verdadeiro, Ele não é homem para mentir, e Deus, Ele sempre cumpre o que Ele diz. E nós tivemos em casa uma experiência interessante em família, porque o nosso pai sempre sustentou a sua palavra. Até quando ele dizia que a gente ia ganhar um brinquedo, ou que a gente ia para tal lugar, a gente não esperava o brinquedo chegar ou a data da viagem chegar, mas a gente já fazia festa assim que a gente ouvia, porque a gente sabia que ele não voltava atrás, que sempre que o que ele dizia, ele fazia. Então isso ajudou muito a gente na nossa fé também, entendendo a figura de Deus que não falha, que Ele cumpre com o que Ele promete, que se Deus falou, está falado, que se a palavra de Deus não diz algo, a gente pode já fazer a festa, porque se Ele falou, está falado. Outro elemento interessante dessa fé desse homem é porque ele já expressava ela através de um envolvimento com as coisas do reino de Deus, né? Ele era alguém que amava a nação, que amava o povo, que edificou a sinagoga. Ele tinha, de fato, comprovações de que o coração dele era inclinado para buscar o Senhor e aquilo que Deus tem. Eu acredito que, diferente de alguns que resolvem buscar Deus só na hora do aperto, e ainda assim é uma forma de Deus se revelar a eles, não estou dizendo que Deus não vai socorrer. Esse homem já tinha um posicionamento de dizer, eu quero viver esse Deus. Agora, num momento de necessidade específica, ele precisava também de uma fé muito específica. E a maneira como ele expressa essa fé é linda, porque nós estamos falando da fé na palavra, mas vamos lembrar o exemplo. Jesus diz, eu vou lá na sua casa curar. Quem de nós não ia querer uma visita de Jesus em casa? Quem de nós iria desperdiçar isso? Ele falou, não precisa. Se o Senhor falar uma palavra, eu sou um cara que eu estou debaixo da autoridade, tenho gente debaixo da autoridade, em outras palavras ele está dizendo, eu sei o peso que a sua palavra tem, eu sei a autoridade que ela tem no reino espiritual, né? E esse não foi o único milagre que Jesus operou. O Evangelho de João nos mostra um milagre semelhante, né? De um homem que creu na palavra do Senhor e naquela mesma hora o filho, né? O centurião estava intercedendo pelo servo. Esse outro relato fala de alguém cujo filho foi curado naquela mesma hora. Então, esse posicionamento de fé, ele reflete também a honra e o reconhecimento de quem Jesus é, né? Ele está dizendo, eu sei quem é você. Porque
se nós honramos a Deus, colocando Ele no devido lugar de poder, de autoridade, né, de majestade, de fidelidade à sua palavra, isso permite a fé fluir muito mais fácil. Agora, quando não há honra, e alguns não olham para Deus dessa forma, eles olham para Deus quase como se Ele fosse o gerente de um sorteio, né? E se a gente der a sorte de ser contemplado por um milagre, a gente vai ter, se não, não. Ou se Ele tiver de boa vontade hoje, Ele faz, se não, não. Então, a falta de olhar para Deus da forma correta tem roubado e prejudicado muita gente, né? Quando Jesus esteve em Nazaré, isso nós mencionamos na palavra antes, Ele não pôde fazer ali muitos milagres, porque não houve honra. As pessoas olhavam e diziam, não é o filho do carpinteiro? Né? Tipo, é alguém comum, não conseguiam ver nele que ele era exatamente quem ele dizia ser. Então, voltando àquilo que você mencionou, Israel, eu sei em quem tenho crido é uma chave. Reconhecer que ele é fiel e sustenta a sua palavra é outra, né? Agora, também precisamos entender que esse homem, além de falar com Jesus, o Evangelho de Lucas nos dá o relato de que outros estão intercedendo por ele, né? Estava chegando na turma e dizendo, me ajuda a chegar em Jesus, né? E eu acho que há pessoas que, além do seu posicionamento de fé, nunca deveriam se envergonhar de pedir ajuda de oração para outros que sabem que pode ter acesso ao Senhor também, né? Isso significa que, de todas as formas, na hora de buscar e servir a Deus, de construir a sinagoga, ele expressava fé. Na hora de mobilizar pessoas, ele expressava fé. Ou seja, ele é alguém que alcançou o seu milagre por fé, e ele expressa essa fé de uma forma consistente. Mas mesmo quem está nos ouvindo e sabe que tem que ter fé, a pergunta é como ele pode ter fé. Eu creio que, como tudo, a gente aprende aos poucos, né? Na vida a gente não nasce sabendo todas as coisas, e confiar em Deus, depender de Deus, é um aprendizado também. E nas pequenas coisas a gente pode começar a exercitar. Hoje a gente tem acesso a muitas coisas. Por exemplo, se a gente está com uma dor de cabeça, a gente às vezes corre para analgésico, mas a gente poderia começar a treinar nessas pequenas coisas e orar pela dor de cabeça, né? Falando, vai embora em nome de Jesus, e a gente vai começar a ver os milagres, porque quando a gente aplica a fé, a gente vê a resposta. E eu posso falar isso porque já vi na minha vida tantas vezes, na vida da nossa família, né? Então eu acho que tudo começa com treinando para as pequenas coisas. Aí quando você vê a oportunidade de exercitar fé para as grandes coisas, né, você já sabe o caminho. Alguém diz que a fé é como um músculo, que ele também se exercita e ganha força. Agora, a fé também precisa de alimento, e o alimento é a palavra, né? Tem muita gente que lê tão pouco a Bíblia que ele não consegue alimentar ou fortalecer a sua fé. Então, se você quer ter uma fé diferenciada, além de exercitá-la, você precisa alimentá-la, né? E não há outro caminho para alimentar a sua fé a não ser na palavra de Deus. A gente não pode ler a Bíblia só esperando ter conhecimento. A gente precisa entender que ela é o alimento da fé, né? E à medida que vamos fortalecendo e exercitando, ela vai se desenvolvendo. Então, use a sua fé. Entenda não apenas sua responsabilidade de acreditar, mas use a sua fé. Invista nela. Fortaleça pela palavra, exercite-a pela prática. E você vai experimentar cada vez mais daquilo que Deus tem para você.